Vamos ver se a Micaela vai conseguir. Sara, eu acho que é problema no próprio Instagram mesmo, porque eu tá aqui para te aceitar e eu também não consigo aceitar. E a solicitação. Micaela, tu quer tentar? Porque eu tô adicionando. Pronto, acho que Olha. Deu certo. Deu certo. Menina, que louco, que beijo. Mas deu certo. Porque foi queimado aqui, só um instante. Pronto. E aí, Nath? Boa noite. Boa noite. Demoramos, mas entramos. Então, nós estávamos aqui numa luta, né, para conseguir se conectar. O Instagram tava dando uns bugs aqui, mas conseguimos, né? A gente trocou aqui de posição, deu certo. E a convidada, né? A mãe convidada de hoje é a Natália. E nós queremos agradecer por sua participação nessa noite, tá, Natália? E eu quero primeiro começar lhe perguntando, né? Você pode compartilhar de qual cidade você é, a igreja e como você conheceu o Camp Brasil. Você resumir em poucas palavras essa sua apresentação. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Vamos. Tá dando tipo um eco, sabe? É normal. É normal. Eu tô ouvindo normal. Tá tudo ok, né? Pra ti? Pra mim está. Pra quem tá escutando, tá falando que tá dando um eco. Aí ela pode ajudar, se quiser. Eu tô usando o fone, aí o problema é o fone. Uhum. Aí dá uma certo. Botei de novo o fone. Bom, eu vou ficar me escutando. É bem estranho. Vou organizar aqui de novo. Mas para vocês tá tudo bem, né? Se a Micaela tiver alguma ideia, né, do que ela possa fazer para melhorar, pode dar a ideia aí, Micaela. Eu consigo te escutar bem. Agora, quando eu falo, você escuta, né? Boa noite, igreja. Quem tá na live e tá escutando eco, tá tudo ok. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão ouvindo, né? Se estão ouvindo bem, se o eco está muito forte ou se está razoável. Desativar meu microfone, ela tá dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Micaele, peraí. Vamos ver aqui se eu consigo, que tá vindo uns textos aqui em cima, de onde eu devo clicar. Ah, peraí. Agora eu vou testar. Ó, agora deu certo. Deu certo.
Dan, tá sem eco. Dani, tu ainda tá escutando o eco? Então, eu vou me apresentar. Mais uma vez, boa noite, igreja. Ó, agora deu certo. Eu sou a Natália. Pronto, alguém falou que estava bom. Pronto. Eu sou a Natália, sou da igreja bíblica do Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. E eu tenho um filho. E aí, como que eu conheci o camping, né? Camping Brasil. O camping ele foi um divisor de águas para mim, porque eu estava muito preocupada com essa questão da criação do meu filho, porque eu sou mãe solo. Então, me veio na cabeça várias questões. Como que eu poderia ensinar ele, ser uma referência para ele, quanto mulher, sem ferir a questão da masculinidade, que é algo que a gente vê que está bem, tá bem prejudicado nos dias de hoje. O masculino, ele não pode ser mais masculino, o homem não pode ser mais masculino, nem a mulher pode também ser feminina. E aí vieram essas questões e com o tempo eu vim da Batista da Convenção, e aí comecei a ir para a Bíblica, né, das igrejas bíblicas. E nessa igreja do Jardim Bandeirante que eu comecei a participar, que eu comecei a congregar, o pastor estava passando por um momento de... A igreja estava passando por um momento de mudança, saindo da igreja com muitas programações, passando a trabalhar com discipulado individual e em grupos. Então, para mim, foi um divisor de águas, né? Foi apresentado o material do Camping Brasil, através do pastor Marco, da irmã Cláudia. E a ideia era os pais poderem discipular os filhos. Aí, com isso, primeiro foi um desafio, né? Porque primeiro foi incentivado o uso do pequeno grupo, formar os pequenos grupos, trabalhar com as crianças em grupos menores, mas alcançar números maiores de criança, mas você ter uma relação, uma relação ali intencional com aquele grupo de crianças. Então foi aí que o Aleph entrou, que é meu filho, na época ele tinha 6 anos, e a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar em cima do material do camping. Eu lembro que um dos pontos que eu tinha, assim, que eu sempre pensava era que a criança, ela tinha... Ah, vou até escutar o eco, ó. Tu ligou teu microfone, né? Pronto. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu sentia, assim, que eu tinha uma preocupação, era que a questão da criança, ela poder se impor, poder ser um ser pensante, uma criatura pensante, uma criatura que pudesse dar sua opinião e tivesse vez de falar. E o mais interessante é que esse material ele faz isso, ele faz com que a criança tenha um senso crítico. Não é só o adulto falando, a criança só escutando, sem poder opinar. Não, a criança ela se posiciona, ela passa a ter voz, ela passa a pensar, se posicionar entre o certo e o errado. E o mais interessante é que isso não é só dentro da igreja. Ela leva isso para o mundo todo. Onde ela estiver inserida, ela vai ser uma criança que ela consegue falar, consegue se posicionar, consegue opinar, né? Então, o material do camping, ele tem esse diferencial e eu vejo muita diferença na vida do Aleph. Eu queria perguntar, Sara, se eu falar alguma coisa, né? Então,
para a gente continuar, porque você já mencionou sobre o seu filho, né, o Aleph, né, e como nós estamos no mês, que é onde se comemora o Dia das Mães, mas sabendo que a mãe, todos os dias, né, a gente deve ter essa honra, como o Senhor Jesus diz, para honrar, respeitar os pais, né, assim a gente quer também honrar as nossas mães que fazem parte do camp, que são discipuladoras. Nem todas vão poder estar aqui falando, compartilhando seu testemunho. E por isso nós escolhemos algumas, né, como a Natália. Então, a Natália já está aqui falando como ela começou o pequeno grupo, como ela começou a desenvolver esse discipulado relacional, incluindo seu filho, que é o Aleph. Ela está falando sobre isso. Mas antes dela falar um pouco mais sobre esse discipulado relacionando ao filho dela, eu gostaria de que ela pudesse falar, né, como é ser mãe, tá? Como é para você ter gerado um filho, né, e ter esse coração como mãe, né? E hoje poder você tá acompanhando o seu filho com um olhar discipulador também, né? Como é isso para você? Bom, primeiramente, né, quando você se torna mãe, você não se vê mais em outro papel. Além do que chega a ser inexplicável, porque você desenvolve uma força, algumas ações algo que você achou que não seria capaz, e aí você de repente está fazendo, está executando. Mas o que eu tenho para falar assim, sobre mãe é que além de desafiador, porque a criança ela vai passar por várias idades, né? Mas você nunca deixa de ter uma preocupação diferenciada com a criança. E aí depois vai vir a adolescência, eu não estou nessa fase. Mas aí só na fase da criança ainda, né? E aí veio o início da maternidade, que para mim foi muito cansativo. E depois a gente é inserida nesse caminho da questão da educação. Foi cansativo. Quando eu falo que foi cansativo, eu acho que todas as mães vão se identificar, porque a ideia não é tratar a maternidade só ver aquele lado lindo, maravilhoso, porque tem esse lado lindo, maravilhoso, mas também tem a parte em que você tem a dedicação à mudança da sua vida, na mental, física, e questão de rotina, e você vai inserir um novo ser que ele não sabe de nada e você também não está sabendo de nada. Então, os dois estão aprendendo e a família toda aprendendo ali como que vai adaptar aquela pequena criança, aquele ser, dentro desse meio, né, nesse mundo. Mas é interessante que tudo é tão intuitivo. Deus, ele realmente ele faz assim, as coisas tão perfeitas, porque por mais que aquela pessoa, aquela mulher, ela diga, ai, não estou preparada para ser mãe. Não, esse não é o momento de eu ser mãe. E o momento para você ser mãe, você nunca vai se sentir preparada para esse momento. A verdade é essa. E você, na verdade, vai ser inserida. E Deus é impressionante quando você se dispõe. Deus ele vai cuidando, vai te direcionando, vai capacitando. E quando eu falo que tudo é pela graça de Deus, a questão da maternidade realmente porque tem coisa que é tão além do seu entendimento, tão além do seu controle, porque na verdade nós não temos o controle, a gente acha que tem o controle, né? O controle da rotina, o controle do que vai fazer, não fazer, da obediência da criança, na escola. E na verdade você não tem o controle. Deus é quem está ali cuidando de tudo e você precisa confiar, né? Então, esse se ver como mãe é você se ver na dependência de Deus. Porque por mais que você tenha sido, você é filho, mas você tem uma mãe, e aí ela vem com a criação do que ela aprendeu anteriormente e vai aplicando novos métodos.
E aí você acha que vou fazer igual minha mãe. Só que as coisas não são assim, né? É uma outra criança, com outra cabeça, outro entendimento, um novo tempo. Você está inserido em um tempo totalmente diferente do tempo dos seus pais. E aí você se vê, você entende que não existe um manual. É Deus te direcionando e você pedindo direcionamento através da palavra mesmo de Deus. Gato. Meu microfone às vezes demora um pouquinho, né? Então, é isso mesmo, é desafiador, né? Quando nasce uma criança, como você falou, e cada ser humano, ele é diferente do outro, né? Então, é um tratamento diferente por isso. Mas, desde quando você começou a ter esse olhar, né? De forma intencional, você começou a olhar e despertar para a forma como você vai direcionar o seu filho nos caminhos do Senhor, como você vai inculcar a palavra de Deus, né? Como tem sido esse processo, né? Do inculcar a palavra de Deus e de forma relacional, né? Como tem acontecido no seu cotidiano com ele, junto com ele, e também você pode mencionar no momento do PG, tá? Pronto. Eu já tinha mencionado, né, pontuado, que a necessidade ela nasceu junto com quando eu me vi sendo mãe solo. Que referência a minha criança iria ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, uma referência masculina, a referência do que uma criança, um menino, qual a masculinidade dele, como que ele deveria se portar. E aí, porque o exemplo mesmo do dia a dia é de uma mãe, de uma mulher. Então, eu sou o exemplo que ele vê todo dia, diariamente, né? E aí, como discipular, como inculcar a palavra de Deus na vida dessa criança? E eu acho que o X da questão é você não se preocupar com religiosidade. Não se preocupar em... Deve ser uma preocupação, sim, não estou dizendo que não é. Mas, assim, nessa questão de vou participar de todas as programações. Se eu faltar programação, né? E aí você começa a se sentir culpada, porque, na verdade, você está tão preocupada com a religiosidade, como que as pessoas vão te ver, que você esquece do principal, que é você ensinar dentro da sua casa. As pessoas estão tão preocupadas com a religiosidade que deixa para ensinar, acha que a obrigação do espiritual, da palavra de Deus, ela é dada para a igreja. Ela transfere para a igreja. A igreja vai ensinar, meu filho vai aprender, e aí ele vai crescer nos caminhos do Senhor. Então, desde quando ele nasceu, estamos todos os dias na igreja, não faltamos nenhuma programação, certamente lá na frente ele vai lembrar da palavra de Deus, tudo vai ocorrer bem. E a verdade é que não é, você é um trabalho que você tem que fazer dentro da sua casa. A responsabilidade espiritual não é da igreja em relação ao seu filho. A responsabilidade ela é dos pais. Sua mãe solo, seu pai solo. Então, a responsabilidade é de quem cuida da criança. E aí, eu me vi dentro desse cenário, sendo mãe solo, um menino, e eu me questionava qual referência ele deveria ter, como que eu iria trabalhar com ele. E aí, a gente tinha os devocionais em casa, mas tentando aplicar, e aí aquele começo, no começo bem difícil, porque uma criança, entenda que uma criança, em qualquer idade, ela é uma pecadora. Do mesmo jeito que você é pecador, eu sou pecadora, a minha criança também é. Então, tratar ela como uma pecadora. Eu acho que é o primeiro ponto, porque quando você pensa na sua criança, você já diz que não é pecador, não tem entendimento, ou não existe isso, só depois que cresce, só depois dos 10 anos, sei lá.
E não é, a gente já nasce pecador, a própria palavra diz, né? E aí a criança, ela tem esse entendimento e ela consegue, vou dizer assim, ela consegue tomar conta do espaço quando ela entende que o adulto não está fazendo isso. E o Aleph está inserido nesse contexto, só nós dois, morando em casa, e eu sendo a referência para ele, como cristã, como mulher. E aí eu me vejo dentro desse papel e começo a me questionar como que essa criança ela vai entender a questão da masculinidade dela, né? Se a gente não tem uma pessoa que ele possa se espelhar 24 horas. E aí vem a ilusão do homem físico, né? Da personificação de um homem, quando a gente, na verdade, a gente tem a Bíblia, e aí, da mesma forma que Cristo deve ser o meu exemplo, deve ser a pessoa com quem eu devo me espelhar, ele também tem Cristo, então ele também deve se espelhar em Cristo. E foi muito essa questão. Aí, com quantos anos que eu comecei a pensar na época ele tinha, eu acho que tinha uns 5 anos. 5 anos, uns 4, 5 anos, e depois a gente começou a ver o material do campo, que foi quando primeiro com muita resistência, porque é um material novo, um material que você não conhece, e você começa a achar que você não sabe fazer, que você não consegue aplicar, e aí basta você aplicar a primeira lição. E aí muda você, primeiro, a palavra de Deus ela tem que mudar você. E aí ela muda você, e depois o reflexo lá na criança. Porque como é que você vai dizer para a criança que no primeiro módulo, né, no primeiro livrinho do Camp, eles vão entender que Deus existe e que Deus ele criou todas as coisas. Aí até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aí só que você vem no mergulho, que você vai dizer para a criança que ela é uma pecadora e ela se vê como uma pecadora. Como você vai dizer para a criança que ela é uma pecadora quando você não se acha pecadora? Quando você não acha que necessita de Cristo, quando você acha que tá tudo bem ser do jeito que você é, como é que vai mudar? Como é que vai haver transformação, né? E aí a palavra de Deus ela vem primeiro mudando quem está aplicando o material para depois mudar a criança. E aí é muito interessante, porque quando o adulto ele entende e ele muda, peraí que eu que tenho que mudar. Peraí que o adulto da casa sou eu. Você tem a ilusão de que a criança, você vai ensinar a criança e ela vai ficar aqui naquele robozinho, né? Fazendo tudo certo. E aí você se achando a melhor mãe, o melhor pai. Não, minha criança faz tudo que tem que ser feito, tudo perfeito. E a palavra de Deus não é sobre isso. Perfeito é Cristo, né? Nós estamos aqui num processo de transformação, num processo de santificação. A criança se insere dentro desse processo, ela se vê uma pecadora. E aí ela entende a questão do arrependimento, se arrepende, e ela entende que necessita de Cristo, né? E aí vem a mudança crucial assim, na vida da criança. E você vai ter que continuar mudando seus velhos hábitos, porque agora você tem uma criança, que você é o espelho dessa criança. Primeiro Cristo é seu espelho, depois você é o espelho da criança, e aí você vai precisar se obrigar a cultivar seus bons hábitos, deixar para trás aqueles velhos hábitos, porque agora tem alguém que está olhando para você, né? Verdade. Então acontece um discipulado simultâneo, né? Você não vai ministrar apenas no coração da criança, você está sendo ministrada, né, ao mesmo tempo. Né? Então, e você mencionou bem, isso é riquíssimo. Primeiro módulo ali é falando sobre quem Deus é, revelando a grandeza de Deus, né? Tudo que Ele fez. Mas quando chega no mergulho, é um mergulho meio profundo, né? Que você começa a identificar, né? Que realmente a raiz, né? Que está na raiz do coração do homem,
longe de Deus, que ele realmente está longe de Deus, é pecador e ele necessita da salvação. E muitas coisas, né, você testemunhando aí como Deus fala, como a gente tem que se ver também assim, né, ver a palavra vai revelando, vai abrir os nossos olhos para aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque como que a gente vai ministrar o coração da criança sobre algo que ainda não foi, né, transformado em nossa vida, porque nós somos transformados através da palavra de Deus, somos santificados pela palavra de Deus. Mas se eu ainda não estou abrindo meu coração para isso, como que eu vou ministrar? Né? E para um filho, eu acredito que para uma mãe fazer o discipulado com o filho, que não é apenas esse tempo que você para ler a Bíblia, para tirar as dúvidas, mas o discipulado com o filho é o dia a dia, seu dia a dia. Então ele vai ver você, vai ver suas atitudes, vai ver o que você fala, né? E aí que vai vir os frutos desse relacionamento, né, com Deus. Eu queria até pontuar uma questão seu com a gente no mergulho. Desativa só seu microfone. Pronto. Foi interessante no mergulho, porque primeiro antes eu queria pontuar algo da trilha, que não era nem em relação à minha criança em si, né? Eu passei por um divórcio, e aí o mais desafiador para mim era fazer a primeira lição da trilha, porque ele fala que Deus é eterno, e aí a primeira coisa que ele mostra, uma das figuras que ele mostra é a aliança. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou falar sobre aliança e dar o exemplo do casamento, que é para ser eterno, quando eu tô divorciada? Aí essa foi a primeira questão, assim, o primeiro desafio que eu recebi. E como explicar isso para a sua criança, né? Porque a criança, as outras crianças, as crianças que estão ali inseridas num pequeno grupo, que você também está discipulando, elas vão receber a informação também, só que a sua criança, ela te vê no dia a dia. Mãe, como é que você fala que o casamento é eterno, mas você não é mais casada? Né? Como é que você... E aí, só o Espírito Santo mesmo para conduzir todo momento, para conduzir tudo ali, como que a criança vai receber a informação, como que a criança ela vai entender aquela palavra, né? Então, foi um desafio, esse foi o primeiro desafio. Dentre outros, né? Mas aí no mergulho eu vou falar sobre o Aleph. O Aleph, ele era uma criança que, à medida que eu estava fazendo o discipulado com ele, ele e mais dois, um pequeno grupo que ele faz parte. Todos são filhos de crentes. E quando eu falei sobre a questão de que nós somos pecadores e que todos nós precisamos, até na lição ela dá uma dica, né? Dê o problema e a criança vai dar a solução. O problema para, se eu estiver doente, a criança vai dizer o remédio ou o médico. E aí você dá vários exemplos, né? E por fim, qual era a solução para o pecado? Tinha solução. Tem solução? E aí as crianças falaram que é Cristo, né? Que realmente é Cristo, a solução para o pecado. E aí a gente fez um momento assim bem descontraído, fomos comer picolé, comer sorvete, e a gente ficou nessa brincadeira e conversando. Aí ele bem sério: mãe, eu não estou preparado para confessar o nome de Jesus Cristo, porque eu sou um pecador, tenho dificuldade com obediência. Isso acho que ele tinha uns 6, 7 anos. Ia completar 7. Tenho dificuldade com obediência. E se eu aceitar Cristo, eu vou ter que parar de desobedecer. E eu não estou preparado para isso. Para mim é muito difícil. E aí ele ficava todo o encontro, a gente, querendo ou não, todo mergulho ele é um apelo, né? Ele faz referência a Cristo e toda lição, querendo ou não, ela é um apelo para a criança confessar a Cristo.
E todo final de aula ele dizia, eu não estou preparado para confessar a Cristo. E aí eu tentando, Aleph, mas assim, a gente nunca a gente nunca vai ser 100% uma pessoa sem pecados para confessar a Cristo. Na verdade, a gente precisa de Cristo para lutar contra o pecado. Você não vai deixar de ter pecado. E aí você todo tempo se colocando, né? Você acha que eu não tenho pecado? E aí ele começa a pensar. E eu só pensando, o que é que essa criança vai falar da própria mãe, né? E aí é mais interessante porque eles falam e eles percebem quem você é. Se você estiver mentindo, eles vão dar nome ao seu pecado. Se você estiver desobedecendo, eles vão dar nome ao seu pecado. E aí depois, e eu ficava bem assim, pensando, né? Meu Deus, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Esse menino acho que ele não está entendendo, não. Ou ele está entendendo demais. Eu não sei o que é isso. E orava a Deus pedindo para que Deus, tentando também colocar na minha cabeça que não era eu que fazia a obra. Eu estava ali só para ensinar ele, direcionar os pensamentos, aquilo que ele estava aprendendo, o que ele estava ensinando na escola, o que eu deveria mudar, porque na escola eles vão colocando muitas informações, né? E agora vem a questão da ideologia de gênero, mas é bem interessante que a criança que ela é discipulada e instruída na palavra de Deus, ela tem muita convicção de quem que ela é. É bem interessante. Mas aí, com o tempo, primeiro que você tem que orar. Confiar que Deus é quem vai fazer a obra. Você está ali para ensinar. Você, como mãe, o resultado de você ter feito um bom trabalho não é você ter um adulto lá na frente que está servindo a Deus, um adulto que é um missionário, é um pastor. Não é sobre isso. É você saber que no momento que você se torna mãe ou pai, você está cumprindo a vontade de Deus. O que o seu filho vai ser lá na frente é resultado das escolhas dele. Não é resultado daquilo que... Não é porque você deixou de ensinar ou ensinou errado. Você precisa ensinar, ter o seu coração disposto diante de Deus e ensinar aquilo que Deus quer que você ensine. E lá na frente ele vai viver as batalhas dele. Da mesma forma como a gente um dia... Da mesma forma como nós hoje, né? Às vezes a gente se pega dentro de uns desertos e com certeza minha mãe, meu pai, os pais, nossos pais, eles ficam tentando nos acalentar, tentando viver aquela dor por nós e na verdade eles não vão conseguir porque é um processo que você precisa passar porque Deus está te tratando ali. Então também ter essa separação de que não é a questão de meu filho ser bem sucedido é o resultado do que eu fiz. Não é isso. É você começar de agora e o que ele vai ser lá na frente, Deus ele vai ter misericórdia e com certeza, se um dia ele se desviar, ele vai ter um entendimento, né? Em algum momento a gente entende que o Espírito Santo vai fazer a obra. Tu vai falar? Tu vai falar? Sim, queria comentar porque eu lembrei. Assim, o que você está fazendo hoje, você está plantando a semente da palavra de Deus e o Espírito Santo vai agir no coração dele, né? E vai direcionar. A partir do momento que ele reconhece, né, que é pecador, ele nem aceita assim, eu não estou preparado, né? Mas já é um trabalhar do Espírito Santo, mostrando para ele. E é o primeiro passo quando uma pessoa precisa reconhecer que Jesus é o Salvador, que ela tem pecado e a única solução é Jesus. Então, o que você faz nesse processo hoje com a sua criança é o semear a palavra de Deus. E, claro, o Espírito Santo vai agir. E eu lembrei, sabe, da história de Joquebede com Moisés. Joquebede aproveitou o máximo para falar, para inculcar ali quem era sobre o Senhor, para falar do Senhor, do Deus a quem ela servia. Eu até compartilhei ontem lá na igreja sobre a história de Joquebede com relação a Moisés, porque através dessa semeadura que ela fez, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vai nascendo no coração da criança, no coração do ser humano, através do ouvir a palavra. Por isso que é importante falar.
né? Contar às próximas gerações os feitos do Senhor. Foi isso que o Senhor ordenou lá em Deuteronômio 6, né? A partir do 6, essas palavras que eu tenho ordenado a vocês, vocês vão guardar no coração e as ensinarás diligentemente aos seus filhos, né? Tu a inculcarás. Então, o ensinar é não deixar de falar, é o testemunhar realmente do Senhor. E essa palavra vai cair como semente nos corações. E elas vão ter o fruto certo, no tempo certo, né? Como a palavra diz. E nós vemos o resultado na vida de Moisés, quando ele cresceu e a escolha que ele fez. Então, valeu a pena. É claro, como você falou, se lá na frente, quando ele crescer, não for aquilo que você esperou, não foi a culpa sua. Não é a sua culpa, né? Foi por causa da escolha. Mas no tempo certo, o propósito de Deus há de se cumprir na vida dele, né? Então eu creio que são as sementes que, enquanto estiver, nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo, né? E apressadamente a gente precisa despertar para isso. A gente não pode deixar o tempo passar, não, né? Não deixar o tempo ficar desperdiçado, mas realmente aproveitar esse tempo que você tem feito com seu filho, né? Que outras mães têm feito, e você tem alcançado não só o seu filho, mas outros, para que eles, como eles estão ouvindo hoje, eles vão ser futuros discipuladores também. Eles vão também ser aqueles que levam a palavra de Deus a outras crianças, né? E assim, realmente é que cresce o reino de Deus. É como essa semente que brota, que ela vai frutificar para a glória de Deus. Depois de um tempo, né, ele confessou a Cristo como Salvador. E aí, quando ele fez a decisão, aí eu entendi, olha, é de verdade, porque a pessoa dizia que não estou preparada. Não é o meu tempo, mãe, não é meu tempo. Eu já tenho que lhe obedecer meu pai. Aí começou a pontuar, ainda vou ter que obedecer a Deus. E aí ele falava isso, né? Então, quando ele confessou a Cristo, e aí eu entendi, não, então ele confessou de verdade. Aí fiz aquelas perguntas e a gente continuou trabalhando em casa, né? E é muito bom você ver o crescimento da criança, você ver que a criança ela tem um entendimento, que Deus despertou, que o Espírito Santo ele está fazendo a obra, porque é muito interessante, fica uma criança pensante. É uma criança que as pessoas testemunham da mudança de vida da criança. A criança que desobediente, que é bem comum, né? A criança, essa questão da desobediência, tudo se zanga, tem problema com ira. E aí você vê Cristo ali, o Espírito Santo fazendo a mudança e a criança começa a se perceber, porque ele se percebe e começa a se questionar, não, isso aqui não está certo. E ele começa a se perguntar, será que agrada a Deus? Será que eu posso até fazer, mas eu acho que eu não devo fazer? E aí a criança ela começa a se perceber, se posicionar. Eu lembro de um episódio que aconteceu dentro da igreja, muito interessante. O pastor estava fazendo um apelo, né, para os homens fazerem um mutirão na igreja, fazer a limpeza. E aí, quando começou o apelo, aí nenhum homem se manifestou. E aí o pastor, que vai vir no sábado? Eu só quero os homens. Aí ele, pastor, aí o menino, tu vai falar. E aí ele, pastor, pode contar comigo, viu? E o pastor continuou o apelo. Aí ele levantou de novo. Pastor, você não tá me vendo, não? Eu tô dizendo que eu vou vir. Aí eu... Quer dizer, se posiciona sem vergonha e entende que não tá falando, não tá se excedendo, se percebe. E aí se identifica como homem, porque as crianças elas não estão sendo ensinadas a isso. Eu posso ser qualquer coisa, depois eu decido. E não, Deus ele te fez com o sexo, né? Você tem você nasceu
nasceu com o sexo, então se identifique como. E aí a criança, ela se identifica, e o mais interessante é que nesse evento ele não pôde realmente participar, apesar dele ter se disponibilizado, porque ele tem uma rotina, aí nesse final de semana ele estaria com o pai. E aí ele, depois, no outro dia, o pastor fez de novo o apelo, né? E ele levantou o braço: pastor, gostaria de me justificar. Aí eu, meu Deus, eu tenho dificuldade para estar me justificando para as pessoas. Esse menino está me ensinando como é que é ser igreja, né? Pastor, eu gostaria de me justificar. Infelizmente, eu queria muito vir no sábado, mas eu não vou poder vir, porque eu tinha um compromisso, não lembrei, que é ir lá para casa do meu pai. Infelizmente, não vou poder participar. E aí você vê que a criança, ela começa a se posicionar e ela se identifica como quem ela realmente é. Ela está inserida naquele contexto de igreja, então ela entende o que é o congregar. Não é só brincadeira ali a igreja, é você participar junto de algo, né? Se ele está em comunidade. E aí a criança, coisa que os pais têm dificuldade, a criança se posiciona, se identifica e ainda se justifica. Porque a gente adulto, a gente tem essa dificuldade. Mas a criança se justificando e ali ensinando, né? À medida que você acha que você está só ensinando, na verdade você está muito mais aprendendo, desconstruindo o adulto que você é e se permitindo aprender com a sua criança. E isso é o mover de Deus, é Deus cuidando. Eu sempre penso assim, eu digo, o Aleph na minha vida é Deus cuidando de mim. Porque eu não conseguiria me perceber se ele não existisse, se não, eu não tivesse que ter que todo dia tratar com ele, né? Amém. Que bênção, né? Nós já temos visto aí os frutos, né? Do antes, do depois, na vida do Aleph, né? Através da vida da mãe dele, tem sido esse canal de Deus, tem se permitido ser. E para a gente fechar, Natália, sei que tá muito bom ouvir cada parte, né? Mas nós temos aí um tempo. Mas eu gostaria de que você deixasse uma palavra, né, para as mães, para os pais, mas principalmente para as mães, que às vezes acham que é difícil, né, ter esse tempo com o filho, ter essa forma intencional de ensinar o filho, né, e ao mesmo tempo estar aprendendo, como você falou, porque o discipulado relacional é relacionamento, né, e você leva esse relacionamento de forma intencional, né? Realmente trabalhe o coração da sua criança a Deus, né? Apresentar a Deus. Então, qual é a mensagem que você gostaria de dar para as mães, de incentivá-las, né? A não abrir mão disso, de ter esse privilégio de ser mãe, de ter esse olhar também para a vida espiritual da sua criança, né? Para ter esse cuidado. Pronto. Quando você se identifica como cristão, eu acho que a sua maior preocupação quando você tem filhos é você querer que aquela criança também ela seja salva. Claro que não vai depender de você, mas você precisa fazer a sua parte. Se Deus ele te entregou aquela criança e você está com aquela responsabilidade de cuidar daquela criança, você tem que se preocupar sim com a vida espiritual dela. Você tem que se preocupar sim se ela vai ter a vida eterna. Se você tem que orar por isso. Você tem que viver isso. E essa questão de você discipular a sua criança deveria ser a sua prioridade. No meu ver, quem se identifica como cristão, quem é salvo, tem que sim discipular a sua criança intencionalmente para que ela reconheça Cristo como Salvador. Porque não faria sentido. Você precisa influenciar. Se você não influenciar seu filho, quem que vai influenciar? É a escola, é outro descrente, os colegas, os amigos, ou você vai esperar a adolescência para a criança decidir o que vai querer da vida, ou esperar ela entrar na faculdade, lá ela ser bombardeada de informações, de várias teorias, e teologias e etc., filosofias, quando você já tinha que
que criar uma base na sua criança, você já deveria ter essa visão discipuladora. E assim, o discipulado, ele não é aquele momento, só aquele momento que você está fazendo com a sua criança. Não, ela está vendo o teu exemplo dentro de casa, está vendo o teu exemplo com os teus pais, com os teus irmãos, dentro da igreja. O que tu é dentro da igreja e como tu é dentro de casa? A criança, ela percebe isso. Porque que muita criança, filho de crente, filho de pastor, quando chega na fase adulta ou na juventude, não quer mais saber de igreja. Porque foi ensinado só a religiosidade. Os pais deixaram só a igreja cuidar da vida espiritual. E não é a igreja que cuida. Você deve cuidar da vida espiritual do seu filho. Agora, se você está inserido no contexto em que ninguém da sua casa é crente, você não é crente, mas você entende que a criança ela precisa aprender sobre Deus, você também pode pegar o mesmo material e trabalhar com a sua criança. Não é um material difícil. Na verdade, ele é um material altamente intuitivo, onde é uma ferramenta que Deus assim, lhe dá para você ser transformada primeiramente e depois a criança responder. Porque quando você muda, seus filhos também mudam. Quando você se percebe, a criança ela passa a se perceber. Quando você começa a se avaliar, a criança ela também começa a se avaliar, começa a lhe avaliar. E isso é como a gente cresce em Cristo. Se não fosse assim, a gente não deveria viver em comunidade, né? A gente não deveria aprender um com o outro dentro da igreja. A gente não deveria passar por dificuldade, porque a dificuldade é que faz a gente crescer. Então, quando você está dentro do seu lar e você não se preocupa em orar, não se preocupa em ser grato, não se preocupa em se dispor e passar um tempo com seu filho assistindo ou brincando, ou fazendo qualquer atividade, até subindo uma serra, qualquer tipo de atividade que demanda um tempo para a sua criança, se você não fizer, outra pessoa vai fazer. E aquela pessoa vai ganhar o coração da sua criança. E é triste você perceber que não é você, não é Cristo que tem o coração da sua criança. É a TV, é um tio, um colega, qualquer outra pessoa, menos você. Então, é algo que você deve se preocupar. Então, discipule seu filho. Quando você discipula a criança, ela tem muito mais chances dela influenciar do que ela ser influenciada, dela se posicionar dentro de um contexto totalmente adverso que a palavra de Deus diz. Então, você começa a ver que a criança, você acha que está discipulando um e ele discipulando outros. Essa que é a verdade. Você discipula seu filho e seu filho ele vai discipulando outros. Porque ele vai ser diferente. Não é porque não é você, porque você está ensinando, porque sou eu que estou ensinando, porque se não fosse eu parando para fazer tal coisa, não é sobre isso. É porque o Espírito Santo, ele vai mover na vida daquela criança, ele vai transformar aquela criança. E é isso. Se você ainda não está discipulando seu filho, se pergunte, se você não está discipulando, quem que vai discipular meu filho? Quem vai ser a pessoa que vai influenciar meu filho? Sou eu, que conheço a palavra de Deus, tenho a Bíblia como meu livro de regra e prática, ou é um professor que tem qualquer outro livro que não é a Bíblia para se direcionar? Então, se perceba, entenda que você foi chamado para ser mãe, que você foi chamado para ser pai, que você é um cristão. Então, a responsabilidade espiritual da vida do seu filho é sua. Não é do professor da salinha, não é do professor do culto infantil, da EBD, ou do pastor, ou da irmãzinha que trabalha bem com criança. Não é. É sua. Mesmo que você não tenha... eu não sei ensinar, não sei... Coloca logo a dificuldade, né? Você vê logo a dificuldade. Mas se você não fizer isso, com certeza outra pessoa vai fazer. E aí pode ser que lá na frente você veja muitos danos. Então, se você não está discipulando, discipule. E se você não tem filhos, quem está aqui na live, que eu não conheço todo mundo, mas se você não tem filhos e acha que a responsabilidade
da vida daquelas crianças que Deus colocou ali no seu contexto não é sua, você deveria repensar, porque às vezes tem criança que Deus coloca no nosso meio que não vai ter ninguém, nem um pai, nem uma mãe, nem um adulto para falar sobre Cristo, para falar sobre Deus para aquela criança. E aí você é o cristão que está ali naquele meio e você também está se negando a falar sobre Cristo, a discipular aquela criança. Ou a discipular aquele grupo, às vezes são os sobrinhos, a Sara faz com os sobrinhos, né, Sara? Teu pequeno grupo. E aí são os seus vizinhos, são as crianças da rua, são os filhos dos seus amigos que sempre vêm lhe visitar. E aí você também não está se importando. Então é muito fácil a gente ser igreja dentro do contexto igreja. Ser igreja em 4 paredes. E aí como você vai ser igreja fora? O que é que você está ensinando quando as pessoas lhe veem, quando as crianças te veem? O que é que elas estão aprendendo com você? Né? E se no retiro que a gente participou, foi muito interessante a frase que foi falada e ecoou assim na minha cabeça. Quem chega primeiro ganha o coração da criança. Se é Cristo que vai chegar, se é a Bíblia, se é Cristo que vai chegar primeiro, a criança ela vai ter uma base. Agora, se for qualquer outro vento de doutrina, se chegar primeiro, pode ser que ganhe aquela criança, né? Infelizmente. Então, a gente tem uma responsabilidade espiritual, primeiramente, com nossos filhos. Para quem não tem filho, e até também quem tem, você também tem uma responsabilidade espiritual, sim, com outras crianças que Deus insere ali no seu meio. E é muito mais fácil você discipular a criança do que você discipular um adulto. Quando você discipula a criança, ela tá ali, a criança, ela tá aprendendo tudo para ela é novidade, tudo é novo, ela não conhece outras muito a fundo o pecado, né, como um adulto conhece. E aí você tá mostrando para elas as verdades bíblicas, e aí ela começa a crescer dentro daquele contexto. Aí a sua preocupação, não ensine a religiosidade para aquela criança, ensine sobre espiritualidade, Cristo fazendo abundância na vida dela, que Deus ele está perto, que o Espírito Santo ele habita nela. Então nós somos uma casa, uma casinha que o Espírito Santo de Deus, a gente aprende isso aí no santuário, nós somos uma casa e o Espírito Santo de Deus mora dentro dessa casa. Então vamos deixar essa casa limpa. Como é que essa casa fica limpa? Então tudo isso você pode ensinar para a criança, né? Então se perceba, veja quais são as crianças que estão no seu contexto. Entenda que você pode influenciar essa criança, a Bíblia, Cristo pode ser o primeiro a chegar no coração dessa criança. E entenda a sua responsabilidade social, cristã, dentro dessa sociedade. E aí fica o convite, porque o material não é difícil, a gente acha que não vai conseguir, mas é um material intuitivo, onde você cresce e a sua criança também. É isso mesmo, né? E tudo que foi relatado aqui sobre o material, sobre esse conteúdo que vai nos aprofundando, né? Mostrando à criança as verdades da palavra de Deus. Nós temos, né? O Camp Brasil tem esse material disponível gratuitamente. E para você ter acesso, né? É só você clicar no link aqui na bio do Instagram, vai ter lá o link para você ser um discipulador. Você participa de um treinamento, tá? Ele é prático, é automático. E logo após você vai ter acesso a esse material gratuitamente, né? Também você pode procurar pessoas que já estão envolvidas no camp, como coordenadores, supervisores. Nós vamos estar disponível, né? Acompanhar você nesse processo dos primeiros passos de aplicar ali, né? De desenvolver o seu pequeno grupo discipulado com as crianças, com seu filho. Como a Natália já convocou, não perca tempo. Não perca tempo, é mais do que uma obrigação, é uma missão de todo cristão, fazer discípulos, né? E principalmente começando com os da nossa família, da sua casa, do seu filho, né?
e você vai ver os frutos que glorificam a Deus. E eu quero agradecer demais a Natália pelo convite. Foi quase assim, em cima da hora, né? Nós estávamos lá no retiro e nós vivemos ali momentos muito lindos de testemunho, de compartilhamento. Então foi muito bom ter você hoje compartilhando sobre Amém. tudo isso que você compartilha com seu filho, né? Como mãe e incentivadora, né? Que realmente possa crescer aí, se multiplicar os discipuladores nessa geração. Amém? Boa noite e agradecemos também a todos que participaram. Um abraço, Dani. A Dani já está com saudade. Eu também com saudade. Pois é, vocês são as aventureiras do retiro, né? Que realmente vão para acampar, levam as barracas, vão acampar de verdade. Então é muito bom perceber isso em vocês, ter essa forma de se envolver ali, de estar junto, né? De não exigir tanto. Isso é muito bom. Ver a diferença na vida, Deus fazendo a diferença na vida de vocês, vocês fazendo a diferença na vida das crianças aí, na comunidade de vocês, na igreja também, né, que é do pastor Júnior, também teve compartilhando lá, como ser uma igreja multiplicadora, uma igreja viva. Então, glória a Deus pela vida de vocês, né, e por esses frutos. Que Deus continue abençoando. E um abraço bem forte. Até a próxima. Foi um prazer. Salva aí, pode salvar a live, tá, Nath? Certo. Certo, vou descobrir aqui como é que eu faço isso. Tá. Quando você fechar aí a live no X, Aí vai Aí vai aparecer? aparecer? para compartilhar. Tá. Tá bem. Encerrar.